Ei, pessoal, a gente está aqui para mais um Canguru Entrevista. Hoje recebendo a Mariana Lacerda, que é terapeuta ocupacional, especialista em primeira infância, doutoranda em saúde da infância. E a gente está aqui para conversar com ela sobre uma fase que já ficou famosa como os terríveis 2 anos. Quem tem filho nessa faixa etária sabe do que eu estou falando, como é desafiador esse momento, essa fase das crianças. Mas a Mariana tem um outro olhar e ela, inclusive, chama essa fase de os maravilhosos 2 anos. E ela vai contar para a gente por quê. Oi, Mariana, tudo bem? Oi, Ivana, tudo bem? Obrigada por ter aceito nosso convite e estar aqui. Queria que você me explicasse isso. Por que, ao contrário dos especialistas, das mães que já chamam isso de terríveis 2 anos, por que você tem feito esse trabalho de mostrar que não, que os 2 anos podem ser uma fase maravilhosa? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Realmente, assim, comecei a observar, né? De um tempo para cá a gente vem ouvindo esse termo, né? Ele primeiro surgiu nos Estados Unidos como Terrible Two, né? Em tradução em português, os terríveis 2 anos. E desde a primeira vez que eu ouvi, eu senti um certo incômodo, né? Mas por quê? Por que terríveis? O que tem, né? O que acontece nessa fase que as pessoas têm que chamar ela de terrível? Então, assim, primeiro, tem uma questão que eu tendo a ser muito positiva, assim, em relação à infância. E uma das minhas missões, assim, um dos meus grandes propósitos é compartilhar com as pessoas o conhecimento que eu tenho sobre a infância, justamente para que elas, entendendo, né, as fases que a criança passa, quais são os momentos importantes na infância, né, comportamentos que a gente pode esperar, que a gente não pode esperar, e que elas vejam a infância de uma maneira muito positiva. Consigam lidar com isso de uma forma mais tranquila. Exatamente. Né? E que possam ver a criança como um ser que é capaz, um ser ativo, né, um ser protagonista. O que marca esses 2 anos? Assim, quais são as características que são tão desafiadoras para os pais que acontecem nesse período da infância? Então, por volta de 2 anos, tem uma questão que acontece lá dentro mesmo, assim, tanto da mente quanto do coração da criança, né? E que é extremamente importante, que ela comece a perceber que ela não é o mesmo ser, a mesma pessoa que a mãe. Né? Então, assim, a gente tem um período pós-gestação, né, pós-parto, que é o período da esterogestação, que algumas pessoas falam que ele vai durar aí por volta de 3 meses, mas outros teóricos já falam que vai durar mais tempo, por volta de 9 meses, e é o que eu acredito também, onde ele começa a existir a angústia da separação, que tantas pessoas falam, né, da criança aos 9 meses, quando a mãe sai, a criança se assusta, chora. E aí, depois de passar por esse período, ela começa a ter uma noção de que ela e a mãe não são a mesma pessoa. E ao ter essa noção, ela começa a se perguntar, mas espera aí, será que eu tenho que fazer tudo o que ela quer? Eu não sou mais a mesma pessoa que ela, porque antes a mãe consegue fazer tudo o que ela quer. A criança só reage, né, aos comandos Exatamente, da mãe. ela simplesmente reage. Só que essa criança, ela também tem uma personalidade, ela também é um indivíduo, ela é uma individualidade, né? E essa fase dos 2 anos é quando ela começa a testar isso. Exatamente, ela começa a ter um pouco mais de certeza, né, de que ela é essa pessoa sozinha, de que ela pode escolher, de que ela pode passar pelas experiências que ela deseja. Os desejos dela podem ser diferentes dos da mãe, do pai. Exatamente, E aí ela começa a provar isso, sabe? Quando você conhece uma fruta nova e aí você, né, vai testando, vai provando. E ela faz isso, a criança faz isso. E aí ela vai experimentando de diversas formas como é fazer essas escolhas por si só. E aí vem as birras. Por E aí isso, vem as que é uma das partes mais difíceis dessa fase, né? Lidar com essa birra da criança. Então, eu acredito que essa fase tenha sido determinada, né, como os terríveis 2 anos, justamente porque, como a criança ela ainda também não tem maturidade para lidar com essas próprias escolhas, ela não sabe, ela simplesmente quer, né? Na antroposofia, a gente fala que a criança ela tem dentro dela uma das forças da alma que é mais presente na infância, é a força do querer. Então, tudo ela quer, tudo ela deseja, porque é através do querer que a gente corre atrás das coisas, não é? É o que faz a gente ter vontade de ir atrás. Então, a criança tem isso muito presente, né? E é por isso que ela se movimenta, por isso que ela conquista tantas coisas. Só que nesse momento é muito dual, assim, porque ao mesmo tempo que ela quer fazer essas escolhas e que ela começa a se identificar como uma nova pessoa, né, como uma pessoa única, ela também não tem certeza se essas escolhas são boas para ela, se ela pode fazer
essas escolhas. Tem uma insegurança do processo mesmo. Exatamente, porque nós adultos vamos mostrando para a criança o que ela pode e o que ela não pode fazer. Então, aí vem as birras, porque nesse momento em que ela tenta provar, né, que ela é essa pessoa, que ela pode exercer uma escolha, nem sempre essa escolha vai ser possível. Tem a repreensão, né, dos pais ali, daquela coisa às que é vezes pode ser uma coisa perigosa, às vezes pode ser alguma coisa que os pais não querem que aconteça nesse momento. Ou aquele brinquedo no shopping que ela quer de todo jeito, que é a cena clássica que todo pai já passou. Alguma coisa no supermercado, né? E como lidar com isso? Porque eu já vi especialistas de diferentes linhas falando sobre isso. Tem os pais que acabam adotando aquela postura de se não tiver plateia não tem birra. Então eu saio e deixo a birra porque uma hora ele vai parar. E outros especialistas, especialmente quem trabalha com a linha da disciplina positiva, que não acha isso bacana. Qual que é a sua postura sobre isso? Como é que é o jeito melhor dos pais lidarem com essa birra que é tão normal e natural nessa faixa de idade? Então, eu também sigo a linha da disciplina positiva, né? Estudo a disciplina positiva há mais de 3 anos, conduzo grupos de estudos, faço palestras e eu tenho uma certeza muito grande, assim, de dizer que a melhor forma de lidar com esse momento, primeiro, é tendo essa empatia, compreendendo tudo isso que a gente está falando. Esse é o primeiro passo. Porque se a gente já entra nessa fase, vendo a criança como a criança é terrível dos 2 anos, as coisas já ficam mais difíceis, né? Só pelo nosso pensamento mesmo. A gente já atrai e faz com que esse momento seja muito mais pesado e dramático. Então, o primeiro ponto, acho que é esse, assim, pensar nesse momento como algo, e aí entra, né, por que eu chamo também esse momento de maravilhosos, porque se a gente não passa por esse momento, se a gente não se identifica como uma pessoa única, se a gente não percebe que a gente pode fazer as nossas próprias escolhas, como é que amanhã a gente vai ser um adulto que é capaz de chegar no guarda-roupa, escolher uma roupa, saber o que eu quero para mim, escolher uma relação, né? Escolher um emprego, escolher uma profissão. Se a gente não passa por isso, a gente não vai chegar a ser esse adulto. Então, esse é um início dessa treino, uma prática, né? Que a gente vai precisar fazer para o resto da vida. Então, na minha experiência de avaliação, né, do desenvolvimento de várias crianças, no meu doutorado eu faço avaliação de várias crianças num projeto do Hospital Sofia Feldman e a gente faz esse projeto até as crianças fazerem 2 anos. Então, eu tive muito contato com várias crianças de 2 anos e com várias famílias passando por tudo isso que nós estamos falando aqui. E ao observar o desenvolvimento delas, né, eu percebi o quanto elas eram capazes de fazer coisas maravilhosas. Não só essas escolhas que a gente está falando aqui, né, mas a inteligência, como que elas se relacionam com as outras pessoas, como que elas já se comunicam, né, a questão motor, o desenvolvimento mesmo, o motor grosso, o motor fino, a linguagem. Então, assim, elas conquistam tantas habilidades nesse momento e às vezes a gente olha só para esse ponto, né? E aí, mas nesse ponto especificamente, assim, qual que é o jeito, o que eu devo fazer como mãe? Eu estou ali com uma criança nessa faixa etária que está expressando tudo isso e está expressando na forma de birra. Qual que é o comportamento que eu preciso ter naquele momento para deixar que o desenvolvimento aconteça e não tolir a criança? Então, uma das coisas mais importantes que a gente fala na disciplina positiva é a gente entender a necessidade por trás do comportamento. Todo comportamento tem por trás uma necessidade. A criança, a maior necessidade dela é se sentir amada, se sentir aceita, se sentir importante. Então, quando ela faz uma birra, muitas vezes o que ela está buscando é ter uma certeza de que ela é amada, de que ela é aceita, de que ela é importante. Só que ela não tem essa maturidade, o equilíbrio, o autocontrole para fazer isso, por exemplo, perguntando, para fazer isso pedindo um abraço, né? Então, ela vai por um caminho que é um pouco distorcido, que é a birra, né? E aí, o que a gente pode pensar é, nesse momento da birra, o que essa criança está precisando, né? Qual que é a necessidade dela? E existem, além dessa necessidade emocional, tem um outro ponto que é muito importante, sabe, Ivana, a gente pensar, que são as necessidades fisiológicas. Às vezes, igual a gente estava comentando, né, você está no supermercado, você está num shopping, a criança ela fica cansada, ela fica irritada, é muita luz, muita gente, muito barulho, muita coisa acontecendo. Às vezes está com fome, com sede, com sono. Existe uma necessidade por trás e qualquer coisa que aconteça, que saia ali, né, da linha, é um momento dela colocar para fora tanto essa necessidade emocional e a necessidade fisiológica. Às vezes é puro estresse da situação ali.
Muitas vezes para é ela por é estresse. cansativo. Já chegou no limite dela. Então, uma das coisas que eu acho mais importante é entender isso e a gente prever um pouco essas situações, né? Então, a gente conhecer o limite da criança. É uma criança que consegue, será, ficar 1 hora no supermercado? Não, então, vamos reduzir esse horário? Vamos já sair preparado para vivenciar aquele momento. Às vezes, talvez entender que naquela ida ao supermercado, naquele horário, é melhor não levar a Exatamente. Para algumas crianças, a parte da manhã é uma parte mais estressante. Para outras, à tarde, outras à noite. Então, conhecer o funcionamento da criança ajuda bastante, né? E aí, outros pontos, assim, para lidar com esse momento. Na hora que a birra está acontecendo, né? A gente não precisa querer resolver tudo de uma vez. A gente tem essa noção, assim, um pouco essa crença de que tudo na vida a gente tem que resolver na hora que está acontecendo, né? E a pressão social em cima dos pais quando acontece uma birra é muito difícil. Então, na disciplina positiva, a gente tem um conceito, uma ferramenta que a gente fala, evite a pressão social. E o que é esse evitar? É colocar uma barreira mesmo, um véu. Eu sei que é muito difícil, né? Não é fácil. Se blindar ali e não considerar porque as o pessoas julgamento ficam alheio, te julgando, as pessoas ficam olhando, né? E questionando a atitude dos pais. Então, se nesse momento a gente conseguir colocar um véu e simplesmente abandonar o que essas pessoas estão olhando, falando, e naquele momento se conectar com a criança. Porque justamente o que ela mais está precisando é de conexão. Então, a gente pode abaixar, ficar perto dela, né, olhar para ela. E aí tem algumas ferramentas que podem funcionar para algumas crianças e podem não funcionar para outras, mas eu vou falar assim mesmo porque eu acho que é uma experiência. Cada um tem que experimentar, né, e ver o que funciona para você e para a sua criança. Na disciplina positiva, a gente tem uma ferramenta que chama Tente um Abraço. E aí você simplesmente fica, né, próximo da criança e você não fala nada, você simplesmente fala, eu quero um abraço, ou eu preciso de um abraço. Né? E você vai falando isso repetidas vezes. Você não está falando com a criança, levanta do chão, né? Para de fazer isso, para de chorar. Você simplesmente pede um abraço, é a única coisa que você fala. Costuma funcionar muito bem, assim. Algumas crianças, nesse momento de caos, elas não vão querer dar um abraço, mas outras, principalmente vão ser desarmadas, assim. Principalmente se a necessidade fosse sentir amada, aceita, importante, elas vão se desarmar e aí elas vão dar um abraço e aí você consegue sair daquela situação e depois, com mais calma, a gente resolve. Tem uma frase que eu gosto muito que é conectar antes de corrigir, né? Então, quando você faz uma conexão com a criança, depois você vai corrigir ela, porque desconectado as coisas não funcionam, né? Então, tente um abraço, olhar no olho, né? O tom de voz, não coloque o seu tom de voz no mesmo da criança, porque eles são o nosso espelho, né? Na primeira infância, uma das maiores formas de aprendizado é a imitação. Então, o que você faz... Se está desesperado ali, ele vai reagir do mesmo jeito. Exatamente. O que você faz, a criança é capaz de imitar e de aprender muito rápido, né? Então, se você começa a gritar, a se exaltar, a se movimentar, ela vai ter aquilo ali como seu espelho também, e aí você não consegue resolver a situação. Outra forma, e aí, especialmente quando está em casa, né, que aí no lugar público talvez não seja possível, a gente sugere que tenha em casa um espaço onde a criança e a família possam se conectar e possa conseguir respirar um pouco, dar um tempo. A gente fala de tempo positivo. É o que eu estava falando, a gente sempre acha que a gente tem que resolver os problemas na hora que eles estão acontecendo, mas às vezes a gente está ali num lugar, né, de muita ansiedade, de muita falta de controle emocional e aí as coisas não vão ser resolvidas, né? A gente fala que em momentos de raiva e de emoção a gente está usando o nosso cérebro primitivo, que é essa região aqui de trás, né? E para a gente pensar, para a gente buscar uma solução, a gente tem que estar usando o cérebro frontal. Para fazer isso, a gente tem que estar calma, a gente tem que respirar. Então, a gente sugere que em momentos de conflito, às vezes a mãe, o pai pode falar, olha, nesse momento as coisas estão um pouco mais difíceis, a mamãe está cansada, o papai está cansado, e a gente não quer resolver as coisas dessa forma. Então, a gente vai dar um tempo, todo mundo vai respirar, vai esperar um pouco e depois a gente vai voltar para focar numa solução. O foco é sempre o que a gente vai fazer para resolver isso, não o que estava acontecendo. Porque a gente precisa ensinar para as crianças a habilidade de resolução de problemas,
E a gente só ensina isso trazendo, né, a possibilidade delas, junto com a gente, pensar numa solução para aquela situação. Se a gente fica voltando, por que você fez isso? A gente não consegue dar esse foco na solução. É um grande desafio, né, Mariana? Assim, a disciplina positiva é um desafio para os pais. Sim. Exige um controle emocional de si mesmo muito grande, mas eu acho que é maravilhoso quando as pessoas compartilham resultados. Tenho visto muitos pais contando, mães que estão experimentando isso e conseguem transformar esses 2 anos, deixam de ser tão terríveis assim, e as soluções começam a ser mais fáceis. Né? Exatamente. Assim, a disciplina positiva, acho que ela pode ser usada, né, com qualquer idade, adolescência, adulto, mas especialmente nos primeiros anos de vida, e aí pegando essa fase que a gente está falando dos 2 anos, ela pode ser muito útil. Eu também acompanho muitos pais tendo muitos resultados disso, né? Os pais que eu oriento, que fazem parte dos meus grupos de estudo, eu vejo que realmente, assim, é dia a dia, sabe? Você não consegue resolver tudo de uma vez, mas existe a possibilidade de ampliar um olhar sobre aquilo que está acontecendo, né? Eu posso dar só mais uma sugestão, assim, de uma outra ferramenta, que é isso que você falou, da gente ter que ter esse autocontrole. E eu acho isso tão maravilhoso, a gente poder ensinar para as crianças a ter autocontrole, autodisciplina, e a gente não vai conseguir ensinar isso se a gente não tiver. Né? Claro. Então, na disciplina positiva, a gente tem uma ferramenta que a gente chama de cantinho do relaxamento ou cantinho da paz. Não é castigo, não é cantinho do pensamento, é uma coisa muito positiva, né? Que é um espaço onde a própria criança pode escolher, a criança que já tem condição e aquela que não tem condição, os pais podem escolher, ali com a almofada, talvez um pote da calma, talvez uma musiquinha, né? Alguma coisa que faça com que a criança tenha a possibilidade de relaxar, né? E aí a família pode ir para aquele cantinho com a criança, então a gente vai ali para se conectar, para relaxar num momento de estresse, ou a criança vai para um lugar e a mãe vai para outro, e depois que as coisas estiverem mais tranquilas, eles voltam e aí buscam essa solução juntas. Eu gosto de falar do cantinho porque a gente tem muitas pessoas ensinando sobre cantinho do pensamento e sobre castigo, né? E aí eu acho que é muito importante que a gente tenha a oportunidade de oferecer outras possibilidades, tipo, né? Outro tipo de relacionamento. Bom, eu acho que a Mariana falou sobre uma coisa que é fundamental, não só nos 2 anos, mas em qualquer fase, quem é pai e mãe sabe disso, que é as necessidades dos filhos da gente. Ser amados, se sentir importante e serem aceitos. Mais uma vez, Mariana, muito obrigada. Imagina, Ivana, eu que agradeço. E eu queria deixar aqui uma dica. Semana passada eu lancei, né, o meu e-book de disciplina positiva. São 67 páginas, assim, onde eu falo dos conceitos, das ferramentas. E tem no meu site, né, que depois pode ir no... Qual que é o endereço do seu site? www.marianalacerda.com.br. E lá tem uma aba, né, dos e-books. E aí acho que pode ajudar muito a compreender, né, e a utilizar as ferramentas da disciplina positiva nesse momento. Então, pessoal, entra lá, baixa o e-book, com certeza vai ficar muito mais fácil aplicar tudo isso que a Mariana disse. Até o próximo Canguru Entrevista.